Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. A Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, tem eficácia global superior a 50%. O anúncio foi feito nesta semana em São Paulo pelo Instituto Butantan. Esse índice está dentro dos parâmetros da Anvisa para que a população seja imunizada. Assim como milhões de brasileiros, a Evelânia está ansiosa pelo início da vacinação contra o coronavírus. A gente torcendo para que saia logo, para que todo mundo comece a se vacinar, para sentir um pouco da vida normal, né? Para ver se a gente consegue um pouco ter um ânimo e mais de segurança de sair para trabalhar. Eu, por exemplo, tenho crianças pequenas, então cada vez que eu volto para casa, eu volto com medo, né? Se eu peguei o vírus, se eu estou levando para minha família. Então eu acho que com a vacina a gente vai ficar mais tranquilo. Não vê a hora de todo mundo poder ser vacinado. Todo mundo ser vacinado, né? Para assim a gente ficar com mais segurança. A expectativa pela chegada da nova vacina está mobilizando os governos estaduais e toda a sociedade. E o que todos querem é o início imediato da vacinação em massa. O Instituto Butantan e o governo do estado de São Paulo anunciaram que a vacina contra o coronavírus obteve 50,38% de eficácia global no estudo clínico desenvolvido. A eficácia global é o índice que aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam leves, moderados ou graves. Mesmo com a eficácia abaixo dos 60%, a Coronavac ainda fica dentro dos parâmetros para ser aplicada na população. A taxa de eficácia global, exigida tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto pela Anvisa, deve ser superior a 50%. Na semana passada, o Instituto já havia anunciado que nos testes no Brasil, a vacina atingiu 78% de eficácia em casos leves e 100% em casos graves e moderados. Mas ainda não havia divulgado a eficácia global, que aponta a capacidade de proteger em todos os casos. Ela se enquadra nesse parâmetro exigido pela Organização Mundial da Saúde e, consequentemente, também pela Anvisa, né? Então, esse é um valor de eficácia geral, mas há vários outros recortes aí nesse estudo de fase 3, né? E o Butantan divulgou também que a Coronavac apresenta, por exemplo, um resultado de 78% de eficácia para a prevenção de casos leves que precisam de atendimento médico e de, segundo o Butantan, 100% de eficácia para a prevenção de casos graves, hospitalizações, incluindo óbitos. Ela evitou óbitos e isso aí é muito bom. Segundo o diretor de pesquisa do Instituto Butantan, Ricardo Palácios, a Coronavac é uma vacina eficaz e pode ajudar na diminuição da intensidade da doença clínica. Esta é uma vacina eficaz. Temos uma vacina que consegue controlar a pandemia através desse efeito esperado, que é a diminuição da intensidade da doença clínica. E é isso que nós conseguimos demonstrar. Os testes aqui no Brasil foram feitos em 12.508 voluntários, todos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Em São Paulo, o cronograma de vacinação deve começar no próximo dia 25 de janeiro, se a Anvisa autorizar o uso emergencial do imunizante. Nós temos uma boa vacina. Não é a melhor vacina do mundo, não é a vacina ideal. É uma boa vacina que tem a sua eficácia dentro dos limites do aceitável pela comunidade científica, pela Organização Mundial de Saúde, por parâmetros internacionais. É uma vacina que foi testada num teste clínico rigoroso, duplo cego, com grupo placebo, randomizado, dentro do padrão de maior rigor de testes clínicos, num estudo que teve o seu protocolo pré-publicado, com os desfechos primário e secundário pré-publicados, ou seja, é um estudo limpo, é um estudo claro e é um estudo que agora traz os resultados exatamente do que se propôs a fazer. Se os resultados não são exatamente o que a gente esperava, porque, mas eu queria uma vacina de eficácia de 90%, eles são bons resultados, resultados honestos de uma vacina que é perfeitamente aceitável.
Nesta época do ano, com o verão e as chuvas fortes, a dengue gera muita preocupação. O Centro de Controle de Zoonoses alerta para os cuidados redobrados que a população precisa ter para evitar a proliferação do mosquito, que além da dengue, também transmite chikungunya e zika. A maior preocupação atual de todos os brasileiros é com o contágio pelo coronavírus. Mas outra doença já conhecida preocupa as autoridades de saúde, a dengue. Coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses em Dourados, Rosana explica que mesmo nesta pandemia, que exige mais cuidados com a higiene, muitas pessoas ainda seguem relaxando na limpeza e esquecendo que a dengue também mata. Nesta semana estamos fazendo o Lira, que é um levantamento rápido para verificar em qual bairro tem uma maior incidência de foco. A partir deste resultado, a gente vai fazer um mutirão, a gente vai visitar todas as casas destes bairros que apresentaram o maior índice. Isso também ajuda a controlar, isso também chama a atenção da população, que naquele bairro ela tem que intensificar mais ainda, tomar todos os cuidados, usar repelente, cuidar da sua casa, principalmente se há idosos, crianças ou alguma pessoa com alguma comorbidade. Por conta da mutação do vírus, uma mesma pessoa pode pegar dengue até 4 vezes. Além dessa doença, a zika e a chikungunya, que são transmitidas pelo mesmo mosquito, também preocupam. Em Dourados, as ações de fiscalização e visitação em domicílios dos agentes de controle de endemias do CCZ deverão ser intensificadas nos próximos dias, já para conter uma possível alta no número de casos. Nesses primeiros meses do ano é preciso atenção por conta do volume de chuvas, que favorece o acúmulo de água e a consequente proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por isso, cada cidadão deve estar atento ao seu papel, a começar pela limpeza do próprio quintal. Tem um carrinho de mão, a popular carriola, tem lata de tinta ou também na sua área comercial. Lá no fundo, o que tem lá com esse tempo de chuva que esteja acumulando água parada? A questão, o mato está crescendo no interior da sua casa, no interior do seu terreno baldio. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a palavrinha-chave. Higienização é o que garante a nossa saúde, é que evita o corona, evita também a dengue. O recado é muito claro. Dengue, zika e chikungunya podem deixar sequelas e até mesmo matar. Então, todo cuidado é pouco para se prevenir e proteger sua família. Porque é um trabalho que não só depende da garra, depende da força do agente de endemias, do agente comunitário, do novo prefeito, do novo secretário, de toda essa estrutura que o poder público tem. Ele faz a parte dele, mas tem que ter um despertar de toda a população para ela se incluir, para ela se observar que cabe a ela também contribuir de alguma forma na prevenção e controle dessas doenças. A nova opção para quem não quer parar de se exercitar durante a pandemia é alugar equipamentos da própria academia. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem até fila de espera para poder levar os equipamentos para casa. Maiara voltou para a academia no primeiro dia útil de 2021, depois de quase um ano sedentária. Eu tive o Covid, tive em setembro. E aí depois eu fiquei com bastante fadiga, não conseguia voltar. E hoje estou retornando. Com mais segurança porque eu já tive, mas isso não quer dizer que não precise tomar os devidos cuidados, né? Muitos alunos da academia ainda não voltaram. Um deles foi quem sugeriu ao proprietário alugar os equipamentos ociosos. Foi um aluno aqui, ele tem um pai que é transplantado e o pai frequentava a academia antes da pandemia. E como nós isolamos as esteiras, ele perguntou
e ligou para o Ivan e perguntou se não tinha como ele locar uma esteira para o pai dele. A gente está com as esteiras paradas, por que não compartilhar um bem-estar, né? 3 esteiras estão alugadas por um valor um pouco maior que a mensalidade da academia e já tem fila de espera pelos equipamentos. Se a tomada do aluno for 110 para 220, a gente muda também. Então tem todos esses custos também, não por o aluno, mas a gente faz a manutenção. A Meire locou uma das esteiras da academia. Ela fez um tratamento contra um câncer, não se sentiu segura para voltar por conta da pandemia, mas também não queria parar de se exercitar. Agora ela faz as suas caminhadas em casa. O valor foi dividido entre a Meire e o marido, cada um se exercita no seu horário disponível, sem risco de ser infectado. Muito bom, muito prático, né? Acessível, porque não é todo dia que você consegue ir para a rua fazer atividade física, tem dia que está chovendo, outro dia está muito calor, né? Inclusive faço até melhor na esteira do que se eu estivesse caminhando na rua, porque na esteira você tem uma velocidade. Além de fortalecer o sistema imunológico, a prática de atividade física é primordial para a saúde mental e emocional. Seja em casa, na academia ou na rua, o importante é não ficar parado. Com a pandemia, a perda de documentos reduziu em 47% no país. As agências dos Correios receberam mais de 90 mil documentos perdidos em 2020. Em anos anteriores, a média era superior a 170 mil. Seu Manuel está procurando a carteira de habilitação que ele perdeu. Não sei se eu perdi ou se eu deixei em algum lugar que pede documento, ou se furtar do meu carro. Os documentos encontrados e entregues nas unidades dos Correios da capital ficam na agência central, na Avenida Calógeras. O setor de achados e perdidos tem atualmente cerca de 700 documentos armazenados. Quando alguém acha na rua, né, caído, uma carteira, alguma coisa, vem e deixa aqui com a gente. O que acontece muito é o comércio em geral, terminais de ônibus, né? E trazem muito para a gente, só que eles acumulam um pouco, eles não trazem diariamente. Os Correios disponibilizam uma lista dos documentos cadastrados bem na entrada da agência. E pelo site também é possível verificar se o documento foi encontrado e em qual agência ele está disponível para retirada. A pessoa se dirige até aqui, confere novamente, tem uma numeração aqui, paga a taxinha de R$ 5,95 e retira o documento. Os documentos ficam disponíveis para retirada por um período de 60 dias, contados a partir da data de recebimento. Depois eles são devolvidos para os órgãos emissores. Os Correios não guardam a carteira, nem outros tipos de cartões, de banco, essas coisas não. O que nós guardamos são os documentos oficiais. A CNH do seu Manuel ainda não foi entregue nos Correios. Ele pede a quem encontrou que leve o documento até uma agência. Poder entregar para mim, me comunicar, que eu também gratifico também. Agora, se foi furtado ou quem furtou também, dá uma luzinha aí onde jogou, tá? Pronto. Você sabe o que é empatia e resiliência? Bem, nessa reportagem vamos abordar esses dois assuntos tão debatidos durante a pandemia. Duas palavras pequenas, mas com grandes significados e que, para colocar em prática, dá um trabalhão. Eu estou falando da empatia e da resiliência. Comportamentos importantes em momentos de crise, como esse que estamos vivendo com a chegada do novo coronavírus. A pandemia trouxe vários desafios para a sociedade. Esse novo cenário, com perdas e isolamento social, forçou as pessoas a serem resilientes e terem mais empatia com o próximo. Mas como será que as pessoas estão vivendo essa experiência na prática? Fomos nas ruas para saber se a empatia é mesmo um dos maiores desafios dessa pandemia. Com certeza. Qual que é o maior desafio nessa pandemia? Acho que fica longe da família da gente, né? Que é a parte mais difícil. Eu tenho sentido, mas não muito, sabe? Essa situação de empatia com as pessoas, de resiliência. Eu sou por mim, o outro que se vire. Sendo que eu tenho que pensar no próximo, sabe? Fazer alguma coisa para que ele também
não venha a sofrer. Eu usando máscara e tomando as providências, usando álcool gel e tal, eu esteja protegendo ele também. Acredito que sim, porque se eu me proteger, eu vou estar protegendo aquelas pessoas que eu amo, né? Se eu evitar de aglomerar, eu vou estar protegendo aqueles que estão em casa comigo. Principalmente quem reside com idosos, né? Muitas vezes as pessoas acabam saindo, não se cuidam, não estão pensando no outro, pensam em si. Karen Fernandes, que é psicóloga, diz que algumas pessoas só passam a pensar no próximo quando vivem situações traumáticas parecidas. A maioria das pessoas só entende quando perde alguém próximo, né? Parece que é muito distante tudo que está acontecendo, até ser alguém de casa, até ser o pai, a mãe de um amigo, de um conhecido. Então, realmente algumas pessoas têm que sentir na pele o que está acontecendo para ver que é real. Doutora Gabriela exemplifica como seria exercer na prática a empatia, que, segundo ela, não é tão simples como muita gente acha. Duas pessoas, né? Uma humilhando a outra, por exemplo, maltratando a outra. A gente diz que daí algumas pessoas dizem que ser empático é você ficar com dó daquela pessoa que está sendo humilhada, né? E a empatia ela vai muito mais além. É você entender que quem está agredindo, né, quem está maltratando, ela pode estar passando por problemas, né? Porque quem é feliz, quem não tem problemas na vida, quem está, né, bem resolvido, não maltrata uma outra pessoa, né? E aí é muito difícil. Não é difícil você compreender uma pessoa que está sendo agressiva, uma pessoa que está sendo ignorante com você, né? E aí vem a sabedoria também junto, né? Empatia não é só você dar sorrisos, distribuir sorrisos, né? Mas é você compreender que a pessoa está passando por dificuldade, que ela pode precisar da sua escuta, né? Que a empatia também é você estar ali disposto a escutar uma pessoa. A resiliência também tem sido uma ferramenta importantíssima para as pessoas vencerem os desafios impostos pela pandemia. E foi muito importante nessa época que a gente viveu tão difícil, né? Que tanta gente teve que se reinventar, porque perdeu o emprego, ou porque teve que exercer sua função de uma maneira diferente, né? Por exemplo, a gente como psicóloga, a gente teve que optar pelo atendimento online, entre tantas outras pessoas que teve que, né? Então a resiliência, algumas pessoas acham que são aquelas pessoas felizes que não têm problemas, né? Muito pelo contrário, a resiliência é a capacidade que a gente desenvolve, né? Algumas pessoas têm mais facilidade porque por genética, por ambiente, né? E algumas pessoas precisam desenvolver essa habilidade, esse comportamento de enfrentar os problemas de cabeça erguida, com sabedoria, né? Sabendo que tem sofrimento, que a gente pode ficar triste, mas não se entregar a esse momento de tristeza, de desespero e se reinventar, usar a criatividade, pensar, focar na solução dos problemas. A psicóloga lembra que diante dos problemas, o importante são as escolhas, que refletem diretamente nos resultados pessoais. A gente sempre tem duas escolhas, né? Quando a gente passa por dificuldade, quando a gente tem que esperar para realizar um sonho, quando a gente tem que aceitar que agora não é a hora, né, da gente progredir em algumas situações. A gente pode se entregar na tristeza, se entregar na derrota, né? Ou usar disso de uma ferramenta para crescer, para se reinventar, se fortalecer como pessoa, né? Descobrir novas habilidades, descobrir novos horizontes, de repente, né, se descobrir em outras funções, que também pode ser uma fonte de muita alegria e felicidade para essa pessoa. As dificuldades e os sofrimentos trazem consigo lições de vida, e a pandemia pode ser encarada como uma oportunidade para crescer e se tornar mais forte. Vai depender de como cada um está encarando os desafios impostos por este momento. E veja ainda nesta edição, produtos e materiais usados por dentistas dispararam de preço na pandemia. E ainda, professora aposentada espalha cultura com os versos de cordel. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já!
As promoções do mês de janeiro ajudam a movimentar o comércio e nesse ano os lojistas apostam nas liquidações para aquecer as vendas que foram prejudicadas pela pandemia. Em algumas lojas, os descontos estão bem atrativos. Não tem olho que não brilhe com essa palavrinha, liquidação. Em muitas vitrines já tem produtos mais baratos, 30%, 50% e até 70% de desconto. Janeiro é o mês das liquidações e nesse ano, mais do que nunca, os lojistas estão apostando nas promoções para atrair os clientes, já que as vendas no fim do ano não foram bem como eles esperavam. Nessa loja no Bom Retiro, um dos principais centros de compras de São Paulo, as promoções podem chegar a até 50%. Oportunidade dos lojistas de vender as peças que estão paradas no estoque desde o fim do ano passado. Final do ano, né, o pessoal que não consegue vender, eles ficam com o estoque parado e como moda é um produto assim, vamos dizer, perecível, querendo ou não, eles têm que fazer promoção no comecinho de janeiro para sustentar o caixa, para conseguir também sustentar a produção, para poder vir com as novidades, né? Em janeiro já entra 30% praticamente em quase toda a loja e algumas peças selecionadas também de coleção atual. Em São Paulo, a Associação Comercial prepara a Sampa Week entre os dias 23 e 31 de janeiro na capital, que deve ajudar a movimentar a economia, principalmente o comércio. Mais de 20 mil lojas vão participar do Saldão. A Associação Comercial estima um aumento de 4% nas vendas na comparação com o mesmo período do ano passado. Principalmente as de ruas, porque as de shoppings sempre se organizam e conseguem fazer as promoções. Mas as de shopping também estão conosco nesse movimento. E agora, pela segunda vez, as lojas de ruas. Elas já participaram também na Semana Brasil e agora também, pela segunda vez, na Sampa Week, que vai ser o dia 23 a 31 de janeiro. Então, o consumidor aproveite e compre agora que ele vai realmente ter bons descontos. O resultado do ano passado foi um resultado muito bom nessa semana e nós temos aí a expectativa que nós vamos ter um melhor ano em relação ao ano passado. Quem não gosta de promoção, né? Mas nada de se empolgar. A compra consciente sempre é o melhor negócio. Primeira coisa, tem que satisfazer uma necessidade minha e eu quero e vou utilizar aquele produto. Eu não vou comprar, olhar e falar, um dia eu vou usar. Não, um dia, hoje o dinheiro já não dá para falar um dia. Você compra, quando você tiver a necessidade, realmente você compra. Ah, mas pode estar mais alto. Então, se eu não estou precisando agora, eu não vou precisar no futuro. Satisfaça seu desejo de uma maneira satisfatória, ou seja, compre aproveite, mas de forma racional. Eu quero aquele determinado bem ou determinado produto, porque eu quero ele está com preço bom. Então esse seria o primeiro passo, para evitar também de você sair comprando coisas que você não tem controle. O ano de 2020 fechou com a inflação em 4,52%. É o maior aumento nos preços desde 2016 e os alimentos foram os principais responsáveis pela alta. O óleo de soja foi o item que apresentou maior alta no preço em 2020, uma variação de 103%, seguido pelo arroz, pela batata inglesa, pelo tomate e pelo leite longa-vida, que também apresentaram altas significativas. O grupo de alimentos e bebidas sofreu um aumento de 14,09% ao longo do ano passado e influenciou a inflação de 2020 a fechar em 4,52%, a maior taxa acumulada desde 2016, quando a inflação foi de 6,29%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, alimentos e bebidas tiveram um impacto de 2,73 pontos percentuais na inflação ao longo do ano. O resultado do ano, o principal destaque foi o grupo de alimentação e bebidas, uma alta de mais de 14% no acumulado de 2020, e principalmente em alguns meses específicos, os meses de março e abril, na sequência das medidas de isolamento social que foram implementadas, e os 4 últimos meses do ano, de setembro a dezembro, com altas superiores a 1,7% em todos esses 4 meses. Em particular, no mês de dezembro, por exemplo, essa aceleração da inflação
é fundamentalmente explicada por gastos no item de habitação. E o que chama mais atenção são o crescimento nos preços da energia elétrica. Então houve aí um reajuste muito forte no valor das contas de luz, né, o que provocou então um crescimento forte desse item habitação na composição do índice do IPCA. Ao longo do ano também tiveram alta os gastos com habitação, artigos de casa, transportes, além de saúde e cuidados pessoais. Apenas um grupo apresentou queda em 2020. O único grupo que teve deflação em 2020 foi o grupo de vestuário, com uma queda de 1,13%, possivelmente aí por conta da menor demanda, né, por esses itens no contexto da pandemia. O resultado final da inflação de 2020, de 4,5%, ficou um pouco acima do centro da meta do governo federal, que era de 4%, mas dentro da margem de tolerância do Conselho Monetário Nacional, que é de 1,5%. O aumento não acompanha o reajuste do salário mínimo, o que pode fazer com que as famílias de classe mais baixa percam o poder de compra. Especialistas comentam que o índice pode afetar as famílias de maneira diferente a depender do consumo de cada um e que o mercado externo também pressionou o aumento da inflação do ano passado. O que pesou no ano 2020 para inflação, para aumentar a inflação, foi o aumento do dólar, né, que aumenta os preços das coisas que a gente importa, inclusive insumos, né, como o trigo, que a gente importa quase tudo, né? E também o preço do que a gente exporta, e vai terminar o vendedor, o exportador, vai querer cobrar o preço maior aqui dentro, já que ele exportando, ele consegue um preço melhor. Então, o preço do dólar aumentando, você tem esse efeito sobre os preços aqui dentro, né? E a gente tem também o auxílio emergencial, que possibilitou que os segmentos da população mais pobres, mais vulneráveis, consumissem mais alimentos. Parte expressiva do auxílio emergencial se transformou em demanda por alimentos e bebidas, e ao mesmo tempo a gente teve uma situação internacional bastante favorável às exportações brasileiras de alimentos e bebidas, o que provocou uma redução na oferta disponível para o mercado interno. Então houve um processo de descasamento entre a demanda interna e a oferta interna, e que levou aí a um crescimento de mais de 2 dígitos, né, no preço da alimentação. Nos últimos anos, a China tem sido apontada por muita gente como a grande vilã da economia mundial, e por causa do coronavírus, a xenofobia disparou. Mas no estado de Mato Grosso do Sul, a economia depende muito dos chineses. No ano passado, quando o estado fechou com um aumento de 38% de superávit, eles compraram mais de 45% de tudo que foi exportado. Entre os principais produtos exportados em 2020, a celulose apareceu em primeiro lugar. De janeiro a dezembro de 2019, foram 4.200.000 toneladas. Em 2020, 4.500.000 toneladas, aumento de 7,22%. Em relação à soja, o estado vendeu 1,5 milhão de toneladas a mais em 2020, comparando ao volume de 2019. A exportação de soja em grãos aumentou de 3.200.000 toneladas para 4.700.000 toneladas. Em receita, o aumento foi de 43%. Houve um crescimento impulsionado principalmente pela desvalorização do real perante o dólar. Além disso, houve uma demanda muito grande pelos produtos que o Mato Grosso do Sul tem competitividade, que são os produtos como grãos e carne. No estado, os principais municípios exportadores são Três Lagoas, que é responsável por 41,83% da receita de exportação de Mato Grosso do Sul, em segundo Dourados, 11,93% e Campo Grande, 9,12% de participação. Já os principais destinos das exportações são, em primeiro lugar, a China, que representa 45,46% da receita de exportação de Mato Grosso do Sul.
Em segundo, Estados Unidos, 4,18%, e em terceiro, Hong Kong, com 3,76%. Em 2020, Mato Grosso do Sul registrou superávit na balança comercial. O valor das vendas ficou em 3 bilhões e 900 milhões de dólares, 38% a mais do que em 2019. Significa que o estado mais exportou do que importou produtos. A expectativa é de que as exportações continuem alta para 2021. Nós temos umas projeções que mostram que a economia mundial vai continuar crescendo, a média é de 4%, então a gente imagina que os nossos principais parceiros comerciais devam também manter o ritmo de crescimento. Então, provavelmente, essa combinação de crescimento da economia mundial com a desvalorização do dólar e o aumento da nossa competitividade interna deve manter o bom desempenho do Mato Grosso do Sul para o cenário do ano que vem. Nos últimos meses, o campo vem ajudando a sustentar a economia e o governo quer incentivar ainda mais essa produção. Uma das apostas do governo federal é a irrigação, que permite que o produtor possa plantar e colher o ano todo. Por isso, projetos de irrigação receberão mais incentivos em 2021. Produtos e materiais usados por dentistas dispararam de preço durante a pandemia. Luvas e máscaras, por exemplo, foram os itens que mais subiram. No início da pandemia, os dentistas pararam por 3 semanas. E desde que voltaram a atender, estão vendo os preços dos insumos aumentarem. No início da pandemia, a caixa de luva de 50 pares estava numa taxa de R$28, R$30. Hoje ela está a R$100 e o que a gente está ouvindo que a semana que vem ela vai estar a 130. A empresária Sandra vende principalmente produtos odontológicos. Está no ramo há 14 anos. Também assustou com a diferença de preços, principalmente das luvas. Uma grande parte das indústrias de luva de procedimento fecharam por falta de mão de obra. Diz que 28 empresas foram fechadas pelo governo porque não tinha mão de obra, porque todos estavam contaminados pelo Covid. As fábricas fechadas foram em novembro do ano passado na Malásia. Dos mais de 5.700 trabalhadores, 1.800 foram infectados por coronavírus. Já as máscaras são produzidas no Brasil. Uma caixa com 50 unidades no início da pandemia era vendida por R$15. Agora custa em média de R$45 a R$50. As máscaras, a princípio, eu acredito que foi pela demanda, né? Você estava acostumado a vender, 100 caixinhas por mês. De repente houve uma procura de 1.000. E isso foi aumentando gradativamente. Entre os produtos odontológicos que registraram aumento de preço nesta pandemia, o álcool 70 chegou a subir 30%, mas já voltou ao preço normal. Em compensação, os demais itens só registram aumento e não recuo nos preços. No serviço público, os dentistas estão atendendo apenas os casos de urgência e emergência. Na rede particular, os profissionais estão trabalhando normalmente. A maioria está absorvendo o prejuízo. Eu não repassei nada ainda, mas chega um ponto que não vai ter como, né? Mas isso é individual de cada profissional, né? Uma professora aposentada de Dourados, em Mato Grosso do Sul, decidiu espalhar cultura. Com um veículo adaptado, que está sendo chamado de Cordelteca, ela quer levar a literatura dos versos de cordel, que também são vendidos em folhetos pendurados em barbantes, a vários lugares da cidade. Olha só. Uma paixão que nasceu no coração de menina no Nordeste do Brasil, mas desabrochou em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Essa é a história da professora aposentada Aurineide Alencar, que é poeta, escritora e membro da Academia Douradense de Letras. Uma mulher cheia de ideias criativas. As cantigas de ninar que para minha mãe cantava eram canções dos poetas que ela sempre decorava. Com isso, rimas e versos minha mente já guardava. Quando aposentou e perdeu os alunos, a escritora viu que tinha que encontrar um novo público para ler as histórias de cordéis escritas por ela. Um dos projetos da escritora
é a Cordelteca Itinerante, que vai funcionar nessa Kombi, que será completamente adaptada para levar a literatura de cordel para as feiras, bairros e escolas de Dourados. O meu primeiro contato que eu pude ter com a escrita foi com 7 anos de idade, parece uma coisa bendita, ouvindo verso em cordel, lido por minha mãe Dita. O meu pai, dia de sábado, costumava ir à feira, sempre trazia um cordel e eu ficava faceira, pois fui aprendendo a ler em forma de brincadeira. A casa, a sitioca, a Kombi, tudo é motivo para divulgar os cordéis. Ela tem 5 livros físicos publicados, 2 livros virtuais e mais de 100 cordéis que são escritos, diagramados e impressos por ela mesma. Eu tenho a impressora e eu que faço todo o trabalho de digitação, impressão, grampear e tudo. Eu junto uma coleção com 50 poemas, 100 poemas, e depois que está essa coleção formada, eu faço tipo um livro-ata e mando registrar, e depois, a partir daí, eu começo a fazer os cordéisinhos. A mais recente obra literária de Aurineide acompanha o novo cenário das aulas online e do uso da tecnologia. O Semeadora de Cordéis é um e-book totalmente virtual. O projeto dela foi aprovado pela Lei Aldir Blanc. Eu que já estava com esses livros praticamente prontos, eu inscrevi com eles, né? Que fui contemplada que, no caso, esse daqui do município, além de eu apresentar esse e-book, eu também ainda vou ministrar uma oficina de literatura de cordel para alunos e professores da rede pública também. A Aurineide é a prova de que um sonho pode levar dias, anos ou até décadas. Mas quando se tem fé e perseverança, vira realidade e transforma a vida de muita gente. O jogo de fazer versos junto com primos e irmãos, nas noites de lua cheia, era a maior diversão, enquanto os pais trabalhavam na desbulha de feijão. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau!